Boa noite, irmão Mariano. A paz do Senhor. A Lê também. Seja bem-vinda. Irmã Dilene. Jaciele. Vamos aguardar uns minutos, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Vai sendo notificado também. Para que possamos fazer a leitura do texto, né, de hoje. Meus irmãos têm aproveitado aí bastante, têm comido muita canjica, pamonha. O Mariano tem comido muita pamonha com a irmã Rosa. Boa noite, Jaci, que Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Valdilene. Preparou muita canjica hoje, minha irmã. Grande Léo, já comeu muita pamonha aí de mamãe, Léo? Broa de milho, né, Mariano? Certo. Aproveitar, né? As riquezas da terra. Vamos já iniciar, né, a nossa devocional. E aí, Alan, grande Alan, Charliane, sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar orando, né, como a gente sempre faz. E peço que você também esteja, né, fechando seus olhos, orando conosco, pedindo que o Senhor nos dê a iluminação da sua palavra para que nós possamos refletir sobre ela, né? Então que o Senhor esteja nos abençoando, né? Irmão Ivonaldo, entra aí, Caleb também, forte abraço para todos vocês. Petrúcio, um abraço, Petrúcio, irmã Rose. Então a gente vai orar, né? Agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, né? Pelas oportunidades, por mais um ano ou por mais um feriado que a gente vai atravessando e poder também estar com os nossos familiares, né? Então isso traz alegria ao nosso coração e conforto. E também vamos orar, né, para que a volta, né, dos cultos possam ser bênção para as nossas vidas, né? Se Deus assim permitir, se Deus permitir, irmãos, logo logo a gente vai estar voltando e que o Senhor nos ajude, né, nos livre de todo mal. Então a gente vai estar orando por isso também, tá certo? Então vamos orar. Pai bondoso, Deus eterno, querido, queremos, Senhor, mais uma vez bendizer o teu santo nome e te agradecer por este momento onde nós temos a oportunidade de ouvir a tua voz, como também de estar com os nossos irmãos, mesmo sendo online. Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelos mantimentos, ó Pai, que nos concedeste para a glória do teu santo nome. Que
nessa volta das atividades na igreja, possa ser um momento assim abençoador para as nossas vidas. Que os irmãos, ou que toda a tua igreja, Senhor, tenha sabedoria, calma, paciência e que tenhamos também prudência para a glória do teu santo nome. Nos ajuda, Pai, enquanto igreja, a aprendermos a viver, Senhor, de acordo com a tua palavra. Assim, Deus, eu te peço, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, irmãos? Vamos, então, abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu, o livro do profeta Ageu. Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Então você tem o último Malaquias, antes de Malaquias, Zacarias, e antes de Zacarias a gente vai ter o livro do profeta Ageu. E eu quero ler com você o capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Certo? Que fala sobre prioridades. Prioridades. Nesses dias, né, que nós temos tido em casa, qual é a nossa prioridade? Pois já dizia alguém que uma pessoa que tem muitas prioridades, ela não tem nenhuma prioridade. Porque para que tenhamos de fato prioridade, precisamos focar em algo. E a pergunta que fazemos é: com todo este tempo que nós temos tido, você tem colocado a palavra do Senhor como prioridade na sua vida? Ou qual é a prioridade que o Senhor tem no seu coração? O livro do profeta Ageu se encaixa no que a gente conhece como mensagem pós-exílica. Que é isso, Emanuel? O profeta Ageu é um profeta levantado por Deus para falar e transmitir o assim diz o Senhor no período pós-cativeiro babilônico. Com que objetivo ele é levantado por Deus, Emanuel? Ora, a nação de Israel, quando liberta pelo Ciro, imperador, grande rei da Pérsia, é levada juntamente com alguns líderes religiosos, ou liberta para que eles regressassem a Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, recebem alguns mantimentos, alguns utensílios, para reconstruir a sua vida, o templo do Senhor, a cidade de Jerusalém. Isso depois do cativeiro babilônico. Só que o que acontece com eles? Deus assim levanta o espírito do rei Ciro, de acordo com a profecia dada por Jeremias, e faz com que este povo volte à sua terra natal. O povo volta, mas o que acontece com eles? Será que o povo de fato volta empolgado em reconstruir o templo do Senhor, a cidade do Senhor, depois de passar um certo tempo preso, cativo? Como está o coração do povo? Como está a nação de Israel? E o profeta Ageu é levantado por Deus justamente nesse período pós-cativeiro babilônico, para trazer uma mensagem de encorajamento para a nação de Israel, que havia recebido de Ciro os utensílios e o material necessário para que eles pudessem reconstruir a sua vida em Jerusalém.
Me parece que, a princípio, de acordo com o texto bíblico, eles até começam a trabalhar e a reerguer a cidade. Só que com o passar do tempo e com a oposição que eles recebem por parte dos assírios, o povo desanima. O povo esmorece, o povo desvanece, o povo se entristece. E aquilo que deveria ser motivo de alegria, como volta para casa e reconstrução de sua vida, torna-se um marasmo. O povo se entrega às suas próprias tristezas. E ao invés de reconstruir o templo do Senhor, a casa do Senhor, todo o material que é recebido por eles, o que é que eles fazem? Eles investem nas suas próprias casas. Logo, qual é a mensagem então do profeta Ageu, irmãos? Lembrar o povo que eles deveriam ter Deus como prioridade e não a si mesmos. Porque o material que eles receberam para reconstruir o templo do Senhor, ao invés de ser para a construção do templo, o que é que eles fazem? Eles investem nas suas próprias casas. Eles invertem a ordem. E às vezes, irmãos, nós também precisamos desse encorajamento na caminhada cristã. Às vezes, as lutas, as perseguições, as angústias fazem com que nós percamos o foco. E ao invés de caminharmos rumo a Jerusalém celestial, ao invés de nós prosseguirmos, o que é que nós fazemos? Cruzamos os nossos braços. E a prioridade que deveríamos dar ao Senhor logo é trocada por uma prioridade passageira, pela prioridade dos nossos sonhos, pela prioridade dos nossos desejos, pelas vãs ofertas que aparecem para todos nós. Nós trocamos. E o profeta Ageu está aqui justamente para nos encorajar também no Senhor, de que nós precisamos relembrar, irmãos, que Deus precisa ter prioridade no nosso coração. Então, como é que ele começa o texto? No primeiro dia, versículo 1, capítulo 1, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, e aqui percebam que a divisão do livro de Ageu começa sempre com datas. Cada data registra uma divisão do livro. E nessa primeira divisão a gente vai ver Ageu trazendo uma mensagem de encorajamento para que o povo tenha prioridade. Esse é o tema central, prioridade. E ele traz aqui a menção do rei Dario. Por que que ele é importante? Porque é o rei Dario que vai anular o edito do rei Artaxerxes, que foi o rei que aprovou a lei de que os judeus deveriam parar a obra de construção de Jerusalém. Então é justamente esse rei aqui que vai aprovar o regresso e o trabalho do povo de Israel. Então, no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta ao governador de Judá, Zorobabel. Então, a mensagem veio primeiramente a um líder político, Zorobabel, filho de Sealtiel. E agora vem o sumo sacerdote Josué, um líder religioso, filho de Josadaque, dizendo: qual é a mensagem então? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E observem, irmãos, que essa mensagem do verso de número 2, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, era a mensagem
que saía dos lábios do povo de Deus. Ainda não é tempo, não é o momento. Em outras palavras, eles estavam empurrando com a barriga uma responsabilidade que era urgente. Mas o que era que eles tinham em mente? Ainda não é tempo. E por quê? Verso 3. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então percebam aqui o contraste. Estes homens, estas pessoas que diziam que ainda não era tempo de reconstruir a casa do Senhor, eles postergavam uma responsabilidade que era deles. Por outro lado, a casa do Senhor estava abandonada enquanto eles viviam, moravam em casas de fino acabamento. E pasmem, todo este material que eles receberam, talvez a sua Bíblia tenha casas apaineladas, todo este material de fino acabamento que eles haviam recebido era para investir no templo do Senhor. E o que foi que eles fizeram? Deixaram de lado a construção do templo do Senhor e abraçaram as suas próprias casas, requintaram as suas próprias casas. Então percebam no verso de número 3 a queixa do Senhor. E no verso 3 e no verso 4, a queixa do Senhor. E vamos para o verso 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E aqui Deus chama a atenção, irmãos, para a maneira, diria que incoerente que o povo está vivendo. Eles não se saciavam com nada. Eles plantavam, mas pouco colhiam. Havia um desequilíbrio na vida dessas pessoas. É isso que nos mostra o verso de número 6. Eles se vestem, mas não se aquecem. Aqueles que recebem salário, recebem para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, eles não prosperavam em nada. As suas vidas estavam frustradas. Mas o texto não para por aí. Depois de mostrar a insatisfação do povo nos versos 5 e 6, mais uma vez o Senhor os alerta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. E aqui percebam como poderia dizer, irmãos, percebam o enfoque que o autor nos dá. Percebam a luz que o narrador lança sobre o verso de número 7. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. No verso de número 7, nós percebemos, irmãos, a maneira deliberada que esse povo estava vivendo. Não foi Deus que levou, mas eles. Mas os caminhos que eles tomaram. Como que dizendo de outra maneira, as escolhas que eles fizeram, as trouxeram consequências. E quais foram as consequências?
a insatisfação do povo, de plantar e pouco colher, de vestir e não se sentir aquecido. O salário não dava para nada. Percebam a frustração desse povo. Mas por que tudo isso estava acontecendo, Emanuel? A gente já viu no verso de número 3 e 4. Enquanto o povo estava morando em casas de fino acabamento, a casa do Senhor, o templo do Senhor estava escanteado e esquecido. O povo havia invertido a ordem das coisas. Ao invés de priorizar algo, eles escantearam esse algo. Ao invés de priorizar o Senhor, eles escantearam o Senhor e apenas pensaram em si mesmos. Não seria, irmãos, um belo texto para fazer a gente também pensar acerca do nosso coração? Se ao longo desse tempo que nós estamos vivendo em casa, nós temos dado muito mais prioridade às nossas próprias, à nossa própria casa, ou até mesmo o nosso próprio trabalho, e temos esquecido das nossas obrigações. Quando eu falo obrigações, é das nossas responsabilidades com o Senhor. Às vezes não nos damos conta, mas pouco a pouco vamos nos afastando do Senhor. É bem verdade que, de acordo com o livro de Esdras, se você for ler, que é um livro que conta o pano de fundo, né, o que está acontecendo de fato com a nação de Israel após o cativeiro babilônico. Porque Esdras e Neemias, a história de Esdras e Neemias também se passa, ou eles relatam a vida do povo após o cativeiro babilônico. E eles são contemporâneos de Ageu. Então, quando nós lemos Esdras 4, a gente vai ver que o povo enfrenta a oposição. A oposição dos samaritanos, que queriam ajudar na reconstrução do templo. Mas os judeus não permitiram. O que é que eles fizeram? Foram até o rei Artaxerxes para que eles fizessem um edito, obrigando que os judeus parassem as obras. Eles conseguem a vitória diante de Artaxerxes. Eles fazem com que os judeus parem a reconstrução do templo do Senhor. Os judeus param, mas o material que havia sido doado para a reconstrução do templo, eles pegam tudo. E ao invés de esperar, de orar ao Senhor para que essa diversidade passasse, o que é que eles fizeram? Investiram tudo nas suas próprias casas, irmãos. Eles priorizaram a coisa errada. A pergunta que fazemos é: o que você tem priorizado? Você, mesmo ao longo de sua caminhada cristã de 5, 10, 15 anos, você continua amando o Senhor, priorizando o Senhor? Ou você tem trocado Ele por qualquer coisa que aparece se oferecendo? O texto de Ageu está aqui, irmãos, para nos lembrar disso. Que, em primeiro lugar, nós precisamos priorizar o Senhor. Às vezes nós não nos damos conta
Mas essa investida dos samaritanos contra os judeus, da mesma forma que não se deu da noite para o dia, por vezes, as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos, que vão minando o desejo, a vontade de ter mais comunhão com Deus, também, pouco a pouco, dia após dia. E o profeta Ageu está aqui como voz do Senhor para nos lembrar de que o nosso coração precisa priorizar o Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que precisamos priorizar o Senhor. Eu não sei se você também se deu conta de que a expressão Senhor dos Exércitos aparece sempre ou frequentemente neste capítulo, no capítulo de número 1. Para ser mais preciso, ele vai aparecer só no capítulo de número 1, 5 vezes. Ele aparece no verso 2, aparece no verso 5, aparece no verso 7, aparece no verso 9 e vai aparecer no verso de número 14. E o que isso tem a ver com o texto, Emanuel? Bem, naquela época, irmãos, não havia os recursos que nós temos hoje no nosso computador para destacar uma palavra, como o negrito, como o itálico, como o sublinhado. E como era que os escritores daquela época enfatizavam algo, repetindo aquela palavra, como que dizendo: o Senhor dos Exércitos, o Senhor que peleja, o Senhor que está na batalha, está com vocês, porque é Ele que está dizendo, é Ele que está falando com vocês. Logo, aquilo deveria trazer ao coração do povo consolo e encorajamento de que eles não estavam sozinhos, mesmo tendo esquecido de priorizar o Senhor. E aqui vem a segunda grande lição desse texto. Deus sempre está presente e perto do seu povo, independentemente das circunstâncias. Lembre, por exemplo, de Êxodo 32, quando o povo achava que Deus não se encontrava com eles. E eles criaram deuses para si, criaram um bezerro de ouro. Lembre-se, irmãos, das palavras de Jesus: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Enfrentemos o que enfrentemos, o Senhor dos Exércitos, Deus, sempre estará presente com o seu povo. Essa é a mensagem de encorajamento do profeta Ageu para aquele povo, que também nos alcança. Porque quantos de nós não precisamos constantemente de encorajamento, da certeza de que Deus está conosco? Deus está com o seu povo, irmãos. Lembre-se disso. Não permita que o seu coração se esfrie a tal ponto de achar que Deus esqueceu você. O povo mesmo estando ou da maneira que estava, tendo investido o que eles haviam recebido nas suas próprias casas, mesmo assim o Senhor levanta alguém para falar em nome dele. E o que é isso senão amor?
O que é isso senão paixão desse Deus pelo seu povo? Mas o texto não para por aí. Pois no verso de número 7, ou verso de número 8, nós vamos ter mais uma ordem do Senhor para aquele povo. Pois diz: subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Então aqui nós vamos ter, irmãos, o controle de Deus sobre todas as coisas. Quem foi que frustrou os planos e os sonhos do povo? Foi o próprio Deus. E por que Deus fez isso? Ele mesmo responde. Porque o povo havia esquecido. O povo havia abandonado ele. E ele sempre faz isso. Diria que eu chamaria isso de gotas de misericórdia de Deus, das disciplinas do Senhor. Deus estava ensinando o seu povo através da sua disciplina. E o que é a disciplina senão a bondade de Deus para que nós possamos ouvir a sua voz? Já dizia C.S. Lewis que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecedor. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que esse sofrimento do povo, essa frustração que eles estavam enfrentando, nada mais era do que Deus ecoando nos ouvidos deles, para que eles pudessem ouvir e atentar para a voz de Deus, para o que Deus de fato queria e desejava deles. Não é assim também o que acontece, ou o que acontece conosco. Por vezes é preciso Deus frustrar algo que tanto queremos ou desejamos, para que possamos ponderar e ouvir, atentar para a sua voz e dizer: por pouco eu não abandonei o barco, por pouco eu não esqueci de fato do Senhor. Deus tem os seus meios de alcançar o nosso coração. Mas o texto segue, irmãos. Verso de número 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Deus continua falando do que ele fez, da frustração que ele causou na vida do povo. Verso 11. Nos campos e nos montes eu provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Vejam, não foi o diabo, irmãos. Às vezes nós temos o costume, eita, Satanás está agindo. Às vezes não, às vezes é o próprio Deus que está fechando mesmo. Às vezes é o próprio Deus que se volta contra nós. Você acha que é só o diabo que se volta contra o povo de Deus? Não. Às vezes o próprio Deus se volta contra o seu povo. Foi assim, sabe com quem? Com Acã. Foi assim com Acã que não só perdeu a sua vida, mas também trouxe ruína para a sua família, para a sua casa. Deus se voltou contra Acã. Só que
a partir do verso de número 12, mais uma vez, a gente vai ver a bondade de Deus, irmãos. Porque mesmo ele se voltando contra o seu povo, mesmo ele trazendo sofrimento para o seu povo e frustração para o seu povo, Deus continua sendo amoroso. Por quê? Porque ele vai trazer graça. Ele vai trazer misericórdia. Perceba comigo o verso de número 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, filho de Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. O que é que eu estou querendo destacar do verso de número 12? Por que o povo temeu ao Senhor? Por que o povo se voltou agora para o Senhor de fato? Por conta de quê? Por conta das palavras do profeta Ageu. E aqui vem, irmãos, um grande ensinamento, a importância da pregação na nossa vida. Foi por meio da pregação da palavra do profeta, é por meio da exposição da palavra que o Senhor alcança o nosso coração. Pois o próprio verso diz, e o povo temeu o Senhor. É por isso que nós sempre falamos e exortamos os irmãos, precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos ter contato com a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos ler a palavra. Uma geração que não leram a palavra do Senhor. Um povo que não desfruta da palavra do Senhor é um povo fraco. É um povo derrotado, irmãos. É por isso que nós precisamos ler. Porque quanto mais lemos a palavra do Senhor, mais o nosso coração vai ser aquecido e vai temer a Deus. Quanto menos eu leio a palavra, mais frio eu fico. Mais distante de Deus. Mais longe de Deus. Por isso que nós precisamos atentar, como aqui no verso de número 12, o povo atentou para as palavras do profeta e como consequência eles temeram a Deus. Verso de número 13, irmãos. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Olha só, qual foi a mensagem? Eu estou com vocês. O que foi que eu tinha dito antes? A expressão o Senhor dos Exércitos. Como que dizendo para aquele povo, olha, vocês não estão só nessa guerra. Eu sou o dono deste exército e eu estou com vocês. E ele confirma isso no verso de número 13. O próprio Deus diz para o povo, eu estou com vocês. Verso 14. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Deus então começa aqui o avivamento por quem? Pelos líderes. São os líderes que são tocados primeiramente por Deus, irmãos, para guiar e conduzir o povo. Como consequência, o que é que acontece? E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Tomando como base um mês de 30 dias, sabe quanto tempo depois, olhando para a primeira data lá do verso 1 e a segunda data do verso 15, sabe quanto tempo depois o povo começa
a se levantar agora e se preocupar com o templo, com a casa do Senhor. 23 dias depois. 23 dias depois, o povo ouvir a mensagem de Deus, ouvir a voz do Senhor, eles agora decidem se voltar para Deus e reconstruir a casa do Senhor. E aqui vem, irmãos, a terceira e grande lição. A primeira, precisamos priorizar o Senhor. Deus está conosco. E a terceira e última lição, irmãos, que nós aprendemos aqui nesse texto, é que nós, enquanto povo, precisamos nos voltar para Deus, ouvir a sua voz. E é isso que o povo faz. O povo, então, é encorajado. Eles começaram a trabalhar no templo. Então, que o Senhor possa nos ajudar, queridos, para que nesta volta, nossa igreja, as nossas atividades, se Deus assim permitir, no dia 5, né? Com todas as obrigações que teremos nos próximos dias, mas que a gente possa voltar com o nosso coração transformado e desejando ainda mais o Senhor. Então que Deus nos ajude, irmãos, para que possamos usufruir da sua bondade, da sua misericórdia, no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar neste momento e agradecer por esta palavra, né, por este texto que nós acabamos de ler, né, e que Deus possa nos ajudar na nossa caminhada para a glória do seu nome, certo? Então, amanhã, né, não esquecendo, amanhã a gente estará com o pastor Valone e a semana segue normal, né? Mesmo a gente estando nessa semana, na semana junina, né, aproveitando agora para jantar, aqueles que vão jantar agora depois da live, né, para aproveitar aí, comer sua canjica, sua pamonha, que Deus possa nos abençoar, né? Então não esqueça, amanhã a gente estará com o pastor Valone aqui conosco. Então oremos. Pai bondoso, Deus querido, queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra, que nos mostra e nos exorta, Senhor, acerca da prioridade que devemos te dar. Nos ajuda na noite de hoje, para que através desse texto, teu Filho amado Jesus Cristo, possas ter prioridade no nosso coração. Pois ele disse que, em primeiro lugar, devemos buscar o teu reino e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então nos ajuda, Senhor, para que o nosso coração seja aquecido pela tua palavra, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então que amanhã, né, a gente possa voltar e estarmos juntos para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.